um terreno que Matthew conhece bem. O único jeito de ver o interior é saindo da trilha habitual. E essa é a regra que sempre vivi. Olha lá. Nossa, O plano hoje é dirigir apenas 65 quilômetros até o interior, acampar durante a noite e voltar no dia seguinte. A minha foi mais longe. até parece. Matthew quer tornar essa viagem ainda mais especial, pois vai se mudar para 2.400 quilômetros de distância. E esse pode ser o último fim de semana juntos por algum tempo. Então leva Shannon para sua piscina natural favorita. Era a nossa última viagem, a gente não ia se ver por um tempo. Então isso tornou tudo mais especial. Eu só queria passar algum tempo com a Shannon na última semana, antes de partir. Não pescou nada. Nada ainda. Talvez mais tarde. Pai e filha desfrutam juntos de uma noite agradável no interior da Austrália. Um dos meus momentos favoritos era deitar sob as estrelas e observá-las. O papai apontava coisas que ele conhecia desde a infância dele. Aquela estrela ali. A gente ficava olhando as estrelas e a lua. Dava para ouvir toda a vida noturna sair para brincar. Era um jeito da gente se conectar. Era bom. Dia 2. Vamos embora? Na manhã seguinte, está na hora de voltar para casa. Foi uma viagem ótima, mas algo está faltando. Não pegaram nenhum peixe. Shannon meio que olhou por debaixo do chapéu e dava para ver que ela estava um pouco decepcionada. Então, antes de levar Shannon para casa, Matthew decide pegar um desvio para tentar pescar alguns peixes. Eu tive uma ideia. Vem. Eu meio que tinha uma ideia de onde havia outro açude. Estava um pouco longe, mas tinha uma ideia geral para onde ir. Chegar ao local de pesca significa se afastar mais 80 quilômetros da civilização, bem mais dentro do Outback. É uma imensa extensão de deserto, cobrindo mais de 260 mil quilômetros quadrados, perigoso e inóspito, em um dos lugares mais quentes da Terra. O Outback australiano é um lugar implacável, muito severo. O calor, aproximadamente 45 graus. Calor infernal, só isso. Mas Matthew está confiante de que conhece bem a área e veio bem preparado. Tinha cerca de 20 litros de água, pneus de reposição, comida, barraca e tudo mais. Acho que peguei praticamente tudo o que precisava. Matthew e Shannon dirigem por mais de 2 horas, cada vez mais dentro do deserto. Mas não há sinal do açude. A gente estava seguindo uma trilha no mato. Não estava bem definido no chão nem nada. Era basicamente 2 marcas de pneu passando pelo mato. Seu 4x4 é um veículo resistente, mas ele está dirigindo em terrenos cada vez mais acidentados. Droga. Você fica aqui. O que aconteceu? De boa. Nada demais. Matthew foi bem preparado e tem 3 pneus extras a bordo. Eu não estava de bom humor para trocar pneu naquela hora.
Eu tava suando, ensopado até os ossos. Nossa. Já era. Vamos nessa? Legal. Vamos lá. Com o pneu trocado e mais 2 steps na traseira, Matthew confia que pode achar o local de pesca. Mas o deserto está repleto de pedregulhos e pedras pontiagudas. Droga. Tá brincando. O que foi? Nada não. Eu só tinha percorrido alguns quilômetros e troquei outro pneu. Agora é o meio da tarde. A hora mais quente do dia. Com temperaturas chegando a 46 graus Celsius. Matthew começa a ter dúvidas sobre sua busca pela piscina natural. Eu só ficava me perguntando se tudo aquilo valia a pena, basicamente. Mas ainda determinado a cumprir a promessa que fez a Shannon, Matthew decide continuar avançando. Tá tudo bem. Vamos lá. Pelas minhas contas, a gente estava na metade do caminho de onde viemos até onde estávamos indo. E qual é o sentido de dar meia volta? Devíamos continuar? No fim da tarde, a 100 quilômetros no deserto adentro, Matthew teme estar se perdendo. É por aqui em algum lugar. Eu perdi o caminho. Tinha perdido a trilha. Eu estava um pouco preocupado por não ter chegado aonde estava indo. Eu tinha notado que papai estava preocupado. Eu sabia que estava rolando algo sério. Com apenas um pneu extra sobrando, Matthew abandona sua missão de pescar. E decide que é hora de levar Shannon para casa. Tinha mais um step, mas do jeito que estava gastando pneu, achei que não ia dar conta. Vai. Vai ficar tudo bem? Claro que vai. Que saco. Droga! Tá de brincadeira. Eu estava bem irritado com a ideia de ter que trocar outro pneu, e naquele calor escaldante. Matthew sabe que o 4x4 é o único jeito de sair dali. Só que sem mais steps, outro furo pode ser fatal. Com centenas de quilômetros de deserto escaldante por toda parte, não tem como eles saírem daqui vivos. Você tá bem? Sim. Boa. Vamos nessa. Estamos perdidos? A Shannon perguntou se a gente estava perdido e eu disse que achava que sim. Eu estava, fingindo estar calmo. Matthew segue em frente, esperando encontrar uma trilha que os leve à segurança. Justo quando ele pensa que está fazendo progresso, o 4x4 para repentinamente.
Tá de sacanagem. O que foi? Essa não. Comecei a coçar minha cabeça pensando, o que houve? Por que eu? Por que tanta má sorte? Sai do carro. Não vamos a lugar nenhum. A gente estava fora da trilha e sem peça de reposição. Eu devia levar a Shannon de volta naquela noite, mas não ia dar. Já se passaram 12 horas desde que a água acabou. A falta de água pode matar um adulto em poucos dias. Mas Shannon é só uma criança pequena. Parecia que a gente não ia sobreviver. Nada do que eu estava tentando fazer para nos salvar, resgatar ou atrair atenção estava funcionando. Nada. Cuidado. Tamo aqui! Eu disse a Shannon, se não formos encontrados hoje, duvido muito que a gente consiga sobreviver amanhã. Eu duvido muito. Tudo que eu queria era ir para casa. E ouvir meu pai dizendo que isso poderia não acontecer e que eu talvez não fosse capaz de fazer isso. Isso me deixou muito abalada. Boa, garota. Eu me senti um inútil. É uma grande decepção quando sente que não consegue prover o que sua filha precisa. Matthew decide que a única esperança deles de serem vistos é seguir na direção de onde o helicóptero veio. Eu pensei em seguir na direção do campo aberto, porque é onde teríamos mais chances das pessoas nos verem. Mas caminhar sob o sol escaldante do meio-dia só os desidrata ainda mais. O calor, as moscas, os mosquitos à noite, a poeira. Eu não consegui dormir por 3 dias e 3 noites. Exausto. Não tem outra maneira de dizer isso. Eu estava só o pó. Shannon não aguenta mais. O calor esgotou suas energias e agora ela está muito fraca. Ela mal consegue andar. Eu queria ter energia para poder carregá-la, mas não deu. Eu dava 2 ou 3 passos e já tinha que colocá-la no chão de novo. É uma coisa muito difícil para um pai ou para qualquer pessoa ser capaz de entender que você não consegue pegar sua própria filha e carregar. É difícil entender a falta de capacidade. Simplesmente não ter energia para fazer isso. É muito difícil de entrar na mente, de entender. Bem difícil. Já se passaram 24 horas desde que Shannon bebeu água. Desesperado, Matthew considera uma opção terrível. Dar a ela um gole de seu próprio sangue. Essa ideia surgiu de documentários que eu assistia na televisão. Eu sei que tem uma tribo africana que eles cortam a veia de uma vaca e bebe o sangue dela. Eu peguei a faca e coloquei no meu pulso e fiz uma força. Mas não deu, percebi que minha faca não estava muito afiada. O que tá fazendo?
Nada não. Tudo bem. Acabou não dando em nada, sabe? Matthew queria que este fim de semana com sua preciosa filha fosse especial. Agora ele percebe que sem água ou resgate, ela pode morrer em poucas horas. A gente chorou bastante junto, mesmo sem lágrimas. Teve muito soluço, mas nenhuma lágrima de fato. A gente estava seco demais até para chorar. Mesmo pensando nisso agora, me sinto triste. Acho que vou começar a chorar, na verdade. Sabe, esse tipo de coisa acontece. Não quero isso para Shannon de novo. Na casa dela, a mãe de Shannon está perdendo a esperança de que sua filha seja encontrada viva. Eu olhei para o céu e pensei, se você existe, me dá um sinal. Traga eles de volta para casa. Eu teria prometido tudo e qualquer coisa para tê-la de volta em segurança. Sua situação é desesperadora, mas Matthew não vai desistir, até que ele tenha feito tudo o que pode para salvar Shannon. Eu não conseguia dormir. Eu só pensava uma coisa, tirar a gente dali. Botei fogo num pedaço de lenha e saí para uma área descampada, girando aquilo no ar. Oi! Eu estava tentando chamar a atenção. A atenção de alguém, sei lá, de qualquer pessoa. Oi! Socorro! Eu não sei quem era. Um par de faróis passando ali por perto. Socorro! Nos ajude! Socorro! Ele estava vindo na nossa direção e simplesmente desviou. Aqui! Socorro! O motorista do veículo não o vê, e sua chance de resgate desaparece na noite. Aquela sensação de euforia foi destruída ao ver aqueles faróis sumindo no horizonte. Foi o pior momento da minha vida. Sem a chance de resgate, Matthew está convencido de que ele e Shannon não sobreviverão à noite. Brincamos juntos, rimos juntos, choramos juntos, e agora vamos morrer juntos. Dia 8. Todos os esforços de resgate falharam em encontrar Matthew e Shannon. E eles passaram 2 dias sem água no calor feroz. A desidratação extrema está causando um colapso nos órgãos de Shannon. Ela e o pai estão à beira da morte. Duvido que sobrevivêssemos ao 8º dia. Duvido mesmo. Então, quando já não há mais esperança, eles se deparam com uma trilha. É onde o carro deve ter passado por eles na noite anterior. Eu não ia sair da trilha. Ficamos nela, na esperança do veículo voltar. Ou outro veículo que passasse. Shannon não consegue ir mais longe.
A Shannon já não reagia direito. Ela estava muito quieta. Eu falava com ela e ela só fazia que sim ou que não com a cabeça, mas não dizia uma palavra. Foi difícil. Exposta ao sol escaldante do deserto, Matthew precisa proteger sua filha do calor insuportável. Estava escaldante. O calor tinha aumentado muito, estava mais quente do que nos últimos dias. Eu sabia que precisava colocar Shannon na sombra. Então eu cavei um buraco no chão para poder colocar a Shannon nele. E então, cobri. Isso a manteria um pouco mais fresca do que sentada ao ar livre. Mas nessa parte remota do Outback, não há garantia de que eles verão outro carro por dias. Talvez semanas. Matthew sabe que ele pode ter acabado de cavar o túmulo de sua filha. Foi uma coisa extremamente triste. Porque eu levei minha filha para aquele deserto e coloquei a vida dela em perigo. Depois de 8 dias lutando para manter ele e sua filha vivos, Matthew finalmente desiste. Não deu. Fim da linha. Não tem ninguém aqui. Ninguém vai nos ver. A gente realmente ia morrer de sede com uma morte lenta e agonizante. Socorro! Aqui! Lembro do papai correndo de volta e dizendo que tinham encontrado a gente. Filha, olha pra mim. Depois de 8 dias no Outback, a aprovação deles finalmente acabou. Senti um peso gigantesco sair dos meus ombros. Foi incrível. Eu lembro do carro parando e uma garotinha saindo. Eu chorava e chorava com ela nos meus braços. E ela disse, eu sei por que você tá chorando, mãe. É porque você tá feliz em me ver. Claro que eu tava. Imagem real do resgate. Os médicos estimam que quando Shannon foi encontrada, ela tinha apenas algumas horas de vida. Eu diria que foi um milagre. Imagens reais. Apesar de sua aprovação, Matthew e Shannon ainda são próximos e ainda vão acampar juntos. O papai provavelmente leva mais suprimentos agora e não vamos tão longe. Mas isso não muda o fato de que ainda vamos acampar. Isso resultou num vínculo mais forte. No acampamento seguinte, eu queria seguir essa trilha e ela disse, não se atreva, pai. Pode ficar nessa aqui mesmo. E então me mostraram o que eu podia comer e o que devia evitar, como caçar. Eu era totalmente dependente desses dois homens e de sua extraordinária biblioteca de conhecimento. Por quê?
Eu não sabia nada, você sabe absolutamente nada. Durante 3 meses, eles se aprofundam na vasta floresta tropical e estão perto da suposta localização de Eldorado, a Cidade do Ouro. Mas Benedict foi avisado sobre os perigosos mineiros ilegais que foram atraídos para cá. E há indícios preocupantes de que eles não estão sozinhos. Sinais eram sinistros. Desde o início. A água, apenas garrafas vazias de cachaça. E cachaça é uma espécie de rum barato. Havia a sensação de que havia forasteiros na floresta. Fui avisado de que eram assaltantes de bancos, ladrões, pessoas acusadas de assassinato. Todos haviam ido para a floresta porque havia uma chance de ganhar dinheiro rápido. Apesar da apreensão de Benedict, eles devem encontrar um local para acampar, pois a noite está se aproximando. Saímos por entre as árvores e de repente nos deparamos com esse pequeno povoado. Enquanto eu estava preocupado, meus 2 guias indígenas ficaram absolutamente fascinados. Vamos. Me lembro de um deles pegando um abridor de latas e se perguntando o que era isso. Vamos. Vamos. De repente, esse personagem, Mendes, apareceu. Ele era o clássico garimpeiro. E eu senti que tinha que sair dali. Vamos. Vamos. O que está fazendo aqui? Estamos procurando o Eldorado. Eldorado? Estamos indo rio abaixo, em direção à foz do Amazonas. Não, meu amigo. Se você viajar para Yaxera, muito perigoso. As corredeiras estão perigosas. Mas posso te ajudar. Mendes me disse, olha, eu serei seu guia. Vou te levar rio abaixo em direção a Eldorado. Além disso, conheço uma trilha. Você poderá caminhar do rio até o mundo exterior. E que me diz? Será divertido. Eu pensei, talvez eu tenha julgado mal esse minerador de ouro. Talvez ele não seja tão ruim. E eu pensei, eu deveria seguir esse plano. Eu estarei indo na direção certa, pelo menos. Certo. Benedict relutantemente aceita a oferta e se acomoda para passar a noite. Mas, conforme a noite avança, ele tem uma sensação de que nem tudo é o que parece. Naquela noite, acordei na minha rede sentindo que algo estava errado. Uma sensação de desconforto e lembro-me de pensar que tenho que verificar as coisas. Então calcei minhas botas, fui até o rio para ver se minha canoa ainda estava lá, ver se os suprimentos ainda estavam lá. No fundo, acho que eu só queria garantir que minha saída estava segura. Ouvi uma conversa entre Eduardo e Mendes. Eles estavam discutindo sobre mim. Eles estavam dizendo, por que não cortamos a garganta dele agora? Por que não cortamos a garganta dele agora? E quanto aos índios? Será que se importariam? Se o matarmos? Não. Eles não se importariam nem um pouco. Sentia um medo crescente e a adrenalina começou a pulsar nos meus ouvidos. Venha. Vamos fazer isso agora. Quem vai fazer? Eu mesmo. Enquanto ele estiver dormindo. E percebi que iria ser morto. Este é meu último momento de vida. Eu só pensei, vá, corra, saia daqui. Peguei meu martelo, minha rede de mosquito e corri para o barco.
E de repente, eu estava na escuridão, na minha canoa, com meu cachorro. E com seu leal amigo cachorro. Benedict consegue escapar do perigo. Meu primeiro pensamento foi alívio. Foi então que tive essa terrível e crescente percepção de que eu não estava seguro. Estava cercado pela floresta. Era no meio da noite. E eu estava muito sozinho. Sem seus guias, Benedict agora está preso em mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical. Sem ninguém para lhe mostrar a rota de saída. Eu realmente não estava no final de um pesadelo, mas no começo de um... Cachorro! Vamos dar o fora daqui. Eu remei rio acima por talvez 1 hora e pensei, vou me acalmar, vou encostar ali no lado. Fiz um pequeno acampamento e pensei que precisava aceitar essa nova situação. E a situação era, meus sonhos de infância acabaram. E eu senti, eu tenho que sair daqui. E havia sangue pulsando em minha cabeça. E não sabia o que havia na floresta. E eu não me conhecia, na verdade. Eu não sabia se tinha capacidade de sobreviver. Dia 1. Quando a primeira luz surgiu, pude ver essa floresta absolutamente imensa. E lá estava eu, no meio dela, absolutamente sozinho. Foi aterrorizante naquela primeira manhã. Mas depois de um tempo eu pensei, não, vá lá, se recomponha, é o primeiro dia. Então comecei a examinar meus suprimentos, tentando descobrir se eu tinha o suficiente para me tirar da floresta. Bom menino. E pelas estimativas de Benedict, ele tem arroz, açúcar e carne seca suficientes para durar aproximadamente 2 semanas. E ele tem um mosquiteiro, um facão e um kit de sobrevivência. Tudo básico que ele precisa para se manter vivo. Se eu quisesse ver minha mãe e meu pai novamente, teria que me arriscar a encontrar uma trilha para sair da floresta, e essa é a opção que parecia ser a única sensata. Mas Benedict sabe que procurar uma rota para sair da floresta significa entrar em águas completamente desconhecidas. Na verdade, eu estava indo para o interior. Eu estava subindo o rio. Então, no momento, até encontrar aquela trilha, eu estava caminhando rumo ao nada. Enquanto remava rio acima, comecei a ter mais esperança. Então, de repente, surgiram as corredeiras. Lembro-me de pensar, vamos, Benedict, se recomponha, você tem que sair daqui. Passei muito tempo arrastando a canoa pelas corredeiras. Foi um trabalho imensamente difícil. Parecia interminável. Eu estava sempre lutando contra esse rio. Dia 3. Depois de 3 dias no rio, lutando contra inúmeras corredeiras,
A dura realidade está chegando para Benedict. Ele está indo cada vez mais fundo na floresta. E ainda não há sinal da trilha. No terceiro dia, todo o meu entusiasmo inicial havia se esgotado. Fiquei pensando, quantas corredeiras existem? Elas não estavam marcadas em nenhum mapa. Parece não ter fim. Fisicamente, eu me sentia destruído. Minhas mãos estavam em frangalhos e bolhas por toda parte, queimaduras da corda. A grande incógnita era por quanto tempo eu poderia continuar. E não era que eu estava ficando sem comida. Eu estava apenas perdendo fé em mim mesmo. De repente, tive a sensação de que havia algo lá fora. Como se algo estivesse me perseguindo. Eu pensei, vamos, Benedict, mantenha o controle. Você está perdendo o controle. De repente, ouvi um barulho. E meu maior medo era que fosse uma onça. E foi aterrorizante esperar por algo que ia saltar em mim. Disparei alguns sinalizadores de emergência. Vem pra cima! E nada. De repente, escutei um rosnado. Cachu, bom menino. Incrivelmente, depois de desaparecer nas corredeiras 2 semanas antes, Cachu rastreou seu velho amigo por 64 quilômetros de floresta tropical. E de repente, os horrores de sua situação pareciam ter desaparecido. De repente, pareceu que eu tinha recebido um milagre, um sinal de esperança de que tudo ia ficar bem novamente. Eu tinha alguém que conseguia entender o que eu estava passando. Isso restaurou muito de mim, de alguma forma, que eu havia perdido, que havia sido levado pela brutalidade da floresta. O reaparecimento de Cachu elevou o ânimo de Benedict e revigorou sua determinação de voltar para casa. Mas ele está desesperadamente desnutrido, lutando contra uma doença mortal e rapidamente ficando sem tempo. Dia 15, dia 16, dia 17, dia 18, dia 19, dia 20. Agora, eu estava 3 semanas nessa caminhada, 3 semanas quase não comendo nada. Depois de caminhar por 112 quilômetros, Benedict está agora em estágios avançados de fome. E os parasitas da malária estão rapidamente colonizando e destruindo seu corpo. Ele sabe que sua condição está ficando crítica. E eu estava tão ciente de que eu estava ficando sem tempo. Cachu parecia ficar cada vez mais para trás. E eu pensei, não posso ter você como passageiro. Cachu! 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 Daí eu pensei, espera aí, tem toda essa carne em você. Mas não dava para imaginar que, algum dia, ele se tornasse meu alimento. Cachu!
Com o passar do dia, comecei a sentir falta de água e percebi que não estava apenas morrendo de fome, estava desidratado. A vida de Benedict agora está em jogo. Os efeitos da fome e da malária significam que ele precisa ingerir mais e mais líquido, mas está ficando cada vez mais difícil de encontrar. E considerando que uma pessoa normal pode durar 3 dias sem água em sua condição, ele não vai durar 24 horas. Eu estava desesperadamente lambendo folhas, lambendo pedras, só para conseguir um pouco de água no meu sistema, só para me sustentar. Me vi lado a lado com um cachorro, realmente bebendo água como um cachorro. Pensei que o instinto animal estava vindo à tona para me manter firme. Eu sou que nem você, cachorro. Eu estava em um estado desesperador. Dia 21, dia 22, dia 23, dia 24. A essa altura, era quase impossível continuar caminhando. Foi um momento de verdadeira crise. Mentalmente, eu tinha menos noção do que estava acontecendo. De onde eu estava, se estava de dia ou de noite, o que estava acontecendo, o que estava na minha imaginação. Estava muito claro que eu tinha cada vez menos noção de quem eu era. A esta altura, Benedict está tão emagrecido e a malária está tão avançada. Seu cérebro está começando a se desligar. E à medida que sua clareza e senso de identidade se dissolvem, ele sabe que sua morte está se aproximando cada vez mais. Eu estava em um enorme terror, de verdade, acreditando que aquelas eram minhas últimas horas de sanidade. Eu escrevo repetidamente, não preciso morrer, não preciso morrer. E Benedict percebe isso, a menos que ele coma imediatamente. Este pode muito bem ser seu último dia de vida. De qualquer jeito, chegou um momento. Quando eu pensava, é isso, esse é o dia. Dia em que eu possa realmente tomar coragem, pegar meu facão e matar o cachorro. Sem a nutrição que o cachorro fornecerá, Benedict é um homem morto. Ele agora não tem escolha a não ser matar seu único amigo. Parecia que eu era um carrasco neste momento, mas me lembro dessa terrível covardia. De caminhar atrás dele, sabendo que não podia realmente encarar, matar o cachorro de frente. Eu dei um golpe na cabeça por trás. De repente, havia uma saída desse inferno. Por enquanto, eu me concentrava nas partes mais nutritivas, os rins, o fígado, o coração, e as colocava no fogo. Eu meio que os comi em silêncio e com bastante tristeza, na verdade.
mas Benedict não consegue ingerir a carne. A malária está fazendo com que seu estômago rejeite qualquer coisa que lhe imponha. E a realidade se revela. Ele acabou de usar sua última chance. Dia 25, dia 26, dia 27. Dia 28. Quando eu pensava que não podia piorar, piorou. Me deitei no chão da floresta, consumido pela dor. Meu fígado e meus rins estavam sendo atacados, lutando apenas para me manter são. A malária de Benedict chegou agora à fase final e fatal. Os parasitas estão se multiplicando agressivamente e destruindo seus órgãos vitais, fazendo seu corpo entrar em colapso. Dentro de 24 horas, ele experimentará primeiro o coma e depois a morte. Este foi o momento em que tudo poderia acabar muito rapidamente. Eu senti o pânico aumentando e de que precisava sair da floresta, tinha que fazer o que fosse preciso. Não importa como, eu tinha que ir em frente. Continuar colocando um pé na frente do outro. Continuava indo em frente, fazendo um progresso insignificante e às vezes nenhum progresso. Eu nem conseguia pensar direito, nem conseguia ver minha bússola. Naquele momento, eu pensei, bem, eu simplesmente nunca vou sair daqui. Era simplesmente grande demais para lutar e eu estava perdendo aquela luta. Benedict simplesmente não pode continuar. Ele está muito fraco, muito devastado pela doença. Foi um momento terrivelmente solitário, pensando, este é o fim. E de repente, em meio a todo esse desespero, essa confusão, essa sensação de estar preso nessa prisão, uma visão que sempre ficará comigo. Eu vi esse galho cortado. O corte em si estava escurecido, então tinha sido feito há algum tempo, mas tinha sido feito por um humano. Percebi que, na verdade, havia vários desses galhos. Isto era, de fato, o limite do mundo exterior. Eu comecei a investigar e havia uma trilha. E então, eu acabei de ver claridade, e isso ainda me emociona. Essa reconexão com o mundo exterior. A única coisa que eu estava ansioso, rezando, imaginando estava simplesmente ali e era absolutamente avassalador. E percebi que estava nos fundos de um jardim. À minha frente havia uma cabana e um homenzinho diante dela. E ele estava apenas parado ali, com uma expressão não de boas-vindas, mas de horror. E essa foi minha última lembrança.
tendo reconhecido os sintomas da malária. O fazendeiro cuidou de Benedict por 3 dias antes de ser levado a um hospital em Macapá, onde se recuperou totalmente. Benedict voltou para casa para se reunir com seus pais uma semana depois. Minha vida nunca mais foi a mesma. E Benedict vem explorando o mundo desde então, realizando seus sonhos de se tornar um renomado aventureiro, assim como seu pai. Eu estava indo para a selva, indo para o deserto, indo para o Ártico, me esforçando até o limite, tentando tocar aquela experiência que tive que foi tão profunda. Isso sempre me assombrou e é algo que sempre estará comigo, guiando o resto da minha vida.